Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu queria compartilhar com vocês aqui neste final de semana que está começando um pensamento, uma reflexão que eu tive ontem, quando eu estava conversando com meu pai. É, e eu perguntei para ele um pouco da história, né, da família, da minha avó, né, a mãe dele, que eu sei que tinha uma história um pouco triste carregada nisso, né? Então, ela, mesmo muito jovem, era uma coisa que era comum para os descendentes, para os japoneses, né, imigrantes no geral que vinham para o Brasil. Estamos falando da década de 30, 20, não é? E até no comecinho do século. E uma coisa que eles sentiam muito, eu fiquei imaginando para ela que teve assim uma vida, teve os seus momentos alegres, mas também teve muitas perdas e ao mesmo tempo um tanto quanto de solidão. E ela era costureira e eu sei assim que provavelmente, né, ela eh, teve alguns problemas assim que afetaram profundamente ela, talvez motivado com depressão e tudo mais. E eu fiquei refletindo como que era a vida desses imigrantes no início, um tanto assim, sabe, ao contrário de hoje, quando viajamos para outro país, que nós temos internet, temos meios de comunicação, estamos conectados. Naquela época, quem ia de um país para o outro não tinha nada, às vezes você não tinha um rádio. Então, a noite era para você ficar ouvindo o barulho, sabe, da mata, se você estava num sítio, numa chácara, né, numa fazenda, trabalhando. Ah, não tinha rádio para você ouvir, não tinha televisão para se assistir nada. Ficava você com as lembranças daquilo que você deixou, da comida que você talvez nunca mais iria voltar a comer, das pessoas queridas, amadas, que você talvez reencontrasse somente através de letras, cartas, que demoravam meses para chegar quando chegavam. E algumas famílias ainda assim tiveram mais força, outras eram menores e, e assim, é, a gente sabe que teve uma luta toda para construir, mas alguns tiveram muito sucesso, outros tiveram uma vida recheada de momentos também um pouco mais tristes, não é? Só que isso, a questão da língua, do idioma, claro, né? Os descendentes japoneses tiveram essa dificuldade maior, mas isso aconteceu com todos os imigrantes, não é? Italianos, alemães, portugueses, né? Tudo mais, ou seja, a gente aqui é um caldeirão de, é, de, é, de pessoas que vieram de vários países, pessoas que vieram como descendentes já de escravos, porque foram trazidos à força né, dos países africanos onde eles estavam, né, das suas aldeias. Então, assim, a gente tem uma história carregada literalmente, como se diz mesmo, né, de sangue, suor e lágrimas, e não é à toa, né? Porém, apesar de tudo isso, né, algumas pessoas se sacrificaram, mas outras também continuaram vivendo, era isso que eles tinham, então era aqui que eles iam ter que fazer, ia ter que esquecer um pouquinho das durezas da vida e tinha que mirar o futuro e seguir em frente e tocar barco, não é? E foi assim que o Brasil foi construído. Eu sei que tem alguns arremedos, tem algumas coisas que não estão, né, que a gente tem essa multiculturalidade, talvez tenha faltado uma coesão maior, ter faltado uma união melhor de valores, porém é isso que nós temos e isso foi construído com muito esforço. Então, e apesar de tudo, ainda temos um país que, olha, se sustenta, né? Eu sei que a gente vive um momento de muito pessimismo, eu sei que você muitas vezes fica pensando como fazer para pagar uma conta que está em atraso, ou se lamenta por não poder estar conseguindo comprar aquilo que gostaria, ou ter que a empresa estivesse da maneira como também gostaria, que as coisas poderiam ser melhores. Mas eu acho que se a gente for olhar os nossos antepassados, aquilo que eles enfrentaram e ainda assim
sobreviveram e ainda assim estamos nós aqui presentes. Então, aquilo era uma dificuldade sem tamanho. Ali não tinha certeza de nada, não é? E se a gente, acho que no momento, o que eu venho refletindo hoje, que é a mensagem que eu deixo aqui, para vocês pensarem também, e compartilharem, e de repente escreverem aí, trocarem umas ideias, é que apesar das dificuldades hoje, a gente é bom lembrar do passado para a gente não chorar de barriga cheia, não é? Os nossos antepassados deixaram um legado, eles pavimentaram, fizeram o caminho mais difícil, eles tiveram que roçar, eles tiveram que, abrir espaços quando não tinha máquina, eles tiveram que deixar os nossos bisavós, né, tataravós lá para trás, e ainda assim acreditaram e ainda assim nos deram a chance de estar vivas e nos deram a oportunidade de estar nessa terra e construir aquele sonho que eles plantaram lá atrás. Por algum motivo eles vieram dos seus países, né? E deixaram aqui esse legado que somos nós, e qual o legado que vamos deixar, e quais as dificuldades hoje que estão travando a nossa vida, a nossa mente, sendo que tudo aquilo já foi superado e nós estamos aqui. A nossa condição, por pior que seja, é muito, muito, muito melhor do que naquela época. Então acredito que mais do que a gente ficar chorando as pitangas das coisas que estão acontecendo, tentar resgatar um pouco daquela força que eles talvez não sabiam que tivessem, mas eles tiveram que desenvolver, e assim eles levaram a vida, e assim nós somos resultado disso. E qual é o resultado que queremos ter para o futuro? Vamos lembrar um pouquinho dos nossos antepassados, né? Do esforço que eles fizeram, e refletir que aquilo que nós vivemos hoje, por mais difícil que seja, é muito pouco comparado com o que já foi vivido. E nós, por isso mesmo, em gratidão a eles, temos possibilidade, capacidade, até mais estudo e condições para fazer muito melhor e assim honrar a história que foi construída através de todos aqueles anos, de todos os imigrantes, de todos os nossos antepassados que vieram aqui, acreditaram no Brasil, e porque nós não vamos acreditar. Isso seria um desrespeito à memória daquilo. Eles puxariam nossas orelhas se eles estivessem ouvindo a gente se lamentar dessas dificuldades que nós vivemos hoje, tá bom? Um bom fim de semana, tá? E até a próxima. Tchau.